Ary za dia tena nahita an'izany teto satria betsaka ny trano simba teto. It's a lot more hot. Estão queimando aqui na frente da minha casa, bem aqui. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao podcast Entrando no Clima, que hoje começou diferente. Vocês ouviram um trecho de um vídeo muito impactante lançado hoje na Conferência do Clima, que traz uma perspectiva da infância sobre as mudanças climáticas. E quem está de volta cobrindo diretamente de Dubai o evento é Cristiane Przybyszki, que vai nos falar um pouco mais sobre o lançamento desse vídeo, o que ele representa. Oi Cris, seja bem-vinda de volta. Oi, Márcio, tudo bem? Então, os trabalhos aqui na COP28, aqui em Dubai, foram retomados nesta sexta-feira e esse áudio que vocês ouviram, no começo do podcast, que é de cortar o coração, faz parte de um documentário que foi lançado aqui no âmbito da conferência que chama O Que Importa. E ele traz a voz de algumas crianças ao redor do mundo, porque existe um movimento que tem tentado incluir as crianças para dentro dos espaços de negociação, das negociações climáticas internacionais. Hoje é o dia das crianças e da juventude aqui na COP, foi por isso que esse documentário foi lançado, e o que faz todo sentido, assim, na verdade, trazer essas vozes, porque essencialmente o que está sendo discutido aqui é o futuro para essas crianças, Nós, adultos, as pessoas adultas, elas vão sentir os impactos das mudanças climáticas por muito menos anos do que essas crianças, e jovens, mas as crianças sobretudo. Então, é claro que também as demandas delas, esse modo precisa ser ouvido no âmbito das COP. Esse movimento, esse documentário foi lançado e existe um movimento que nas próximas conferências seja realizado um evento paralelo chamado COP das Crianças, para que elas também participem, para que seja um espaço de formação dessas novas gerações para a questão climática e também para que elas exponham, aquilo que elas querem para o futuro delas, Cris, queria te pedir para falar um pouquinho sobre as negociações. Muita expectativa, mas todo mundo ressabiado ainda, não? No âmbito das negociações, as coisas parecem que ficam cada dia mais complicadas, A gente falou nos episódios anteriores, as discussões técnicas acabaram, foram encerradas na quarta-feira, na quinta a gente teve um descanso e hoje foram retomadas mais textos que foram negociados tecnicamente, agora passam a ser negociados politicamente pelos ministros de meio ambiente, e pelos representantes dos países. E de novo a gente vai voltar a falar de combustíveis fósseis, porque esse tem sido realmente o tema principal dessa conferência. E existe um debate se entra ou não no texto final, nesse documento principal que vai sair daqui da conferência, a eliminação gradual dos combustíveis fósseis. Retomando um pouquinho, o que a gente também já falou, as conferências do clima, elas já acontecem há 28 anos e nunca entrou em nenhum dos acordos internacionais climáticos essa menção à redução e ao corte dos combustíveis fósseis. Então, assim, se discute muito adaptação, mitigação das mudanças climáticas, mas os textos internacionais, os acordos internacionais, não discutem as causas das mudanças climáticas, Não ataca o problema na sua raiz, que é a emissão de gases de efeito estufa. Então, esse ano se pretende que, pela primeira vez na história das conferências do clima, entre uma menção explícita à eliminação gradual dos combustíveis fósseis. E o negócio parece que está meio difícil, Márcio, porque os textos, eles vêm, quando eles saem do âmbito técnico e vai para o âmbito político, ele vem com as várias propostas. Os países tentam chegar no consenso e um texto já meio que consenso entre os países precisa ser entregue para os ministros que vão negociar daqui para frente politicamente, E até a quarta-feira à noite a gente sabia que existia 3 propostas de texto para essa questão dos combustíveis fósseis, o que já é um grande problema porque significa que os países não chegaram a um consenso, Agora a gente soube que saiu um novo rascunho no final da tarde dessa sexta-feira, mostrando que existem 5 propostas. Então, de 3 passou para 5 propostas de texto, o que vai tornar as negociações muito mais complexas. Essas negociações elas devem se estender ao longo das noites dos próximos dias.
A gente teve uma reunião agora no final da tarde com organizações não governamentais para passar um briefing, né, das negociações para a gente. E a gente soube que os líderes vão se encontrar durante a noite para tentar chegar a um consenso. Porque, se for botar na ponta do lápis, tem mais ou menos 120 horas só para eles chegarem a esse consenso. E é claro que existe o receio de que não chegue a nenhum consenso em relação a isso. Então, a gente que já está há quase 30 anos enxugando o gelo, né, porque não ataca a causa das mudanças climáticas, vai postergar para mais um ano essa questão dos combustíveis fósseis. Márcio. Tá ótimo, Cris, mas vem cá, é verdade que a COP29 ainda está sem casa? A gente já sabe que a COP30 vai acontecer no Brasil, mas a COP29 no ano que vem ainda não tem local para acontecer. Por que isso? Márcio, é isso mesmo. Para além das negociações, tem esse outro assunto que tem estado na pauta das discussões, dentro e fora das salas, né? Que é qual país que vai sediar a Conferência do Clima do ano que vem, né? A gente sabe que em 2025, que vai ser a COP30, né, daqui a 2 anos, portanto, vai ser o Brasil, né? O Brasil tem feito de tudo para deixar claro que vai ser um ótimo anfitrião, mas ninguém está falando de onde vai ser a COP29, que é do ano que vem. Isso tem um motivo de ser, porque a ONU ela faz um rodízio entre blocos de países para ver quem que vai sediar a Conferência do Clima, né? Então, no ano passado foram os países da África, e aí o Egito foi escolhido, né? Um país do mundo árabe, mas ali no continente africano. Este ano era o grupo dos países árabes e o ano que vem deveria ser países do leste europeu. Mas a gente sabe que está tendo uma guerra lá, né, entre Rússia e Ucrânia, e os países eles precisam entrar em acordo também entre eles para ver quem que vai sediar a Conferência do Clima. E eles não têm conseguido chegar a um consenso de quem vai ser este anfitrião. Já se falou vários nomes, já falou Turquia, Azerbaijão, já falamos vários nomes, Moldóvia, mas a gente não sabe ainda, né? Essa é uma coisa que ainda não chegou a um consenso. Quando o país cede, não pode, né, receber a COP, por exemplo, acontecer alguma catástrofe, né, e o país declina em última hora, né, de receber a COP volta para a sede do corpo da ONU, né, para mudanças climáticas, que é o UNFCCC, ele volta para a Alemanha, em Bonn. O problema é que Bonn é pequeno. E para o tamanho que a COP chegou, né, a gente está falando de 100 mil participantes, Bonn não tem mais condições de receber a Conferência do Clima. Esse é um assunto que ainda está sendo discutido e os países vão ter que chegar a um acordo sobre isso, porque a gente precisa ter um lugar, né, para acontecer a Conferência do Clima de 2024. Márcio. Muito obrigado, Cris. A gente volta a falar amanhã, então, e até mais. Tchau, tchau, Márcio. Até amanhã. Na segunda parte do 12º episódio do podcast Entrando no Clima, vocês vão ouvir o comentário da ativista climática Micaele Farias, que vai falar um pouquinho sobre a participação, ou não participação, da Braskem no evento. Deixo vocês com a coluna em áudio de Micaele Farias. Oi gente, aqui é Micaele Farias e eu tô aqui hoje para mais um podcast para falar sobre um tema muito importante e quente, que é a participação da Braskem na COP28. Na verdade, nem foi, porque eles cancelaram seu painel. A Braskem, para quem não conhece, é uma das gigantes petroquímicas das Américas. Ela vem enfrentando um cenário muito desafiador, marcado por diversas críticas severas às suas práticas nem tanto ambientais e aos impactos gerados nas comunidades onde está presente. Um desses locais é em Alagoas, no Maceió. E por conta disso, recentemente foi cancelado um painel da empresa no Pavilhão do Brasil, na COP28, e isso serviu de um ponto de muita reflexão, porque evidenciou a crescente pressão pública sobre as corporações para que elas assumam o compromisso mais robusto com o meio ambiente e as questões sociais, ou seja, para que elas assumam a responsabilidade mínima. E a magnitude das críticas direcionadas à Braskem nesses últimos dias reflete não apenas as consequências ambientais de suas operações, mas também os efeitos adversos sobre as comunidades locais. E esse cenário, ele não é um caso isolado da Braskem. Ele reflete um movimento global de exigências
por mais transparência, responsabilidade e ações concretas das empresas em relação à sustentabilidade. E eu repito aqui novamente que nesses últimos tempos vem acontecendo uma alta performance nesses espaços de COP, não só por parte dos governos, mas sobretudo por parte das empresas que geram crimes ambientais e que vem vendendo uma imagem de sustentabilidade quando elas estão fora do seu espaço, do seu local de atuação. E o cancelamento do painel da Braskem na COP28 foi um evento muito significativo porque ressoou não apenas no âmbito corporativo, mas também nas esferas políticas e sociais. E isso evidencia cada vez mais a urgência de uma mudança da mentalidade corporativa para uma revisão das práticas operacionais e um compromisso mais efetivo com a responsabilidade ambiental e social. Um ponto de muita relevância para a gente abordar, levando em contexto esse episódio público da Braskem, né, que foi o impacto que foi causado em Maceió, e todos aqueles outros impactos que não foram divulgados, é que a gente precisa fazer uma crítica severa para que haja uma reavaliação nas estratégias corporativas, incentivando a busca não só por soluções inovadoras, mas sobretudo por ações sustentáveis e escuta participativa da população e não impacto local e greenwash a nível internacional. O mundo, ele tem alertado sobre a situação que a gente vive hoje, né? A gente vai ultrapassar 1,5 graus Celsius e as juventudes, sobretudo as juventudes, né, nós jovens, a gente está aqui presente nesses espaços de negociações para que, não só para cobrar dos governos, mas sobretudo dessas empresas, para que eles não interfiram no nosso modo e no nosso direito à vida. A crise climática, ela não vai esperar por nós para recuperar o atraso, e por isso que a gente precisa de responsabilidade e de ações que sejam reais e não mais discursos vazios. Esse foi mais um episódio do podcast Entrando no Clima, um podcast quente como as mudanças climáticas. Ele é realizado por OECO, em parceria com o Observatório do Clima, e apoio da samambaia.org. Voltamos amanhã para mais um episódio especial da 28ª Conferência do Clima. Até mais!